E aí pessoal, hoje já dá pra ficar sem gorro, né? Já tá melhor o tempo um pouco aqui em Sorocaba, hein? Bom, hoje vamos começar uma nova aventura aqui com esse cara aqui, ó. Esse é o Cobra 148 GTL, o cara preta, né? O famoso cara preta. Esse rádio, ele tá sem, eu acho que tá sem os transistores de potência, ou está com os transistores e está queimado. Ele não tem saída de potência, né? Então a gente vai ver o que pode fazer, né? Muito provavelmente, se tiver com o transistor queimado ou sem, a gente vai colocar um IRF 520 aqui na saída, né? Então é o que eu vou fazer, botar os transistores de saída, trocar o conectorzinho de trás aqui, né, da fonte de alimentação, e dar uma ajeitada aí, uma alinhada, deixar ele bem alinhadinho, recebendo e transmitindo aí como era em 1990, hein? Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá, vamos começar a nossa saga com o cara preta. Como sempre, eu vou esquecendo de filmar, né? Já comecei a farra aqui, troquei aqui o conector da alimentação do rádio, né? Tava um aqui saindo o fio, né, pra fora, né? Então, o pessoal, quando não tem a tomada, eles costumam fazer isso, né? Solda aqui o fio e... Bom, mas o Miro mandou esse aqui, nós colocamos no lugar. Aproveitei e coloquei aqui um diodo, né, de proteção contra inversão. Mas esse diodo ele só funciona se tiver ou uma fonte com o sistema que desarma, em caso de você colocar o contrário aqui, né? Ou então com um fusível na linha, né? Adequado para o rádio. Caso contrário, esse diodo não serve para nada aí. Ele vai se inverter, ele vai queimar. Pode ser que ele entre em curto, pode ser que ele abra. Se ele abrir, o resto aqui, todo mundo vai embora, né? Então, o diodo de proteção ele só funciona em conjunto com um fusível, né? Uma fonte com proteção. Mas também não pode confiar na proteção da fonte, não. Sempre é bom ter um fusível aqui no cabo de alimentação, para caso você esqueça aqui, consiga inverter essa ligação aqui, né? Ou lá na fonte. Então é isso aí. Bom, eu tirei os transistores que estavam aqui de potência. Eu ainda vou medi-los, né? Mas aparentemente eles não estão queimados. Então eu preciso medir agora também esse drive, né? Parece ser original. E, bom, depois que eu medi os transistores, medi esse aqui, vou tirar também, né, para medir. Aí eu vou ligar o rádio e vou passar a medir as alimentações aqui, né, os transistores, né. E também ver se o rádio está comutando o TX, eu não sei se ele está comutando, eu não liguei, porque seria imprudente ligar ele sem saber se os transistores estavam em curto ou não, né? Apertar para TX seria algo perigoso, né? Então, agora eu já tirei eles fora. Vou tirar esse aqui também. E aí eu já posso apertar para ver a comutação TX dele, né? Conferir as alimentações aqui, de coletor e de base, né? E é por aí. E daqui a pouco a gente já prossegue aqui na manutenção. Vou tirar mais esse aqui agora. Bom, então vamos lá, né? Ontem eu não pude fazer nada aqui no rádio. Eu trabalhei na rua. Hoje eu estava observando esse rádio aqui, ele é diferente, né? Eu havia colocado aqui esse conector com o positivo para cá. Mas eu fui ver, estava vendo algumas fotos desse rádio aqui, o positivo dele é o contrário, é para cá. Bom, então para manter ele no padrão original, né, eu mudei de novo a ligação. Só que aí tem um problema, né, porque aqui, ó, deixa eu ver se dá para me iluminar o lugar ali, de maneira que vocês possam ver. Aqui, ó, o positivo aqui, ó, o choque positivo fica do lado de cá e o terra fica aqui, o negativo. Bom, então aí eu coloquei um termo retrátil aqui, né?
E também isolei aqui a passagem para não ficar cruzando aqui de maneira perigosa, né? Entrar em curto aqui o negativo e o positivo. Então está isolado e tudo bem. Bom, aqui no caso da saída, né? Esse transistor eu medi, tá bom. O 2166 eu medi, está bom. E esse aqui, o de saída, que é esquisito, não é para funcionar aqui, tá fora do padrão, né? Então, eu vou fazer agora o seguinte. Eu já testei, tem TX aqui, nesse transistor. Tá chegando na base do 2166. Então, eu vou remontar o 2166 aqui. E aí a gente vai colocar um capacitor do coletor aqui do 2166, né, da saída dele, né, da saída do 2166 de saída, a gente vai pôr um capacitor para ver se a gente encontra um RF aqui, alguma potência lá no medidor, lá no watímetro. Eu espero encontrar 1 watt, 2 watt aqui, né. Bom, aí a gente já sabe que o 2166 está funcionando aqui. E aí depois a gente vai colocar estudar aqui na maneira de pôr um IRF 520 aqui para ter uma saída. Então vamos lá, vamos trabalhar, né? Bom, então seguindo o roteiro aqui determinado, né? Coloquei ali o drive. Agora fiz o jump lá, né? Do coletor e base do transistor de potência. E vamos lá ver o que nós temos de saída aqui, né? Nesse momento. Vou tirar essa luz que atrapalha. Então, vamos ligar o rádio, né? Senão não dá nada, né? Rádio ligado. Vamos lá. Olha lá. Tem meio watt ali, ó. Meio watt de potência. Bom, vou fazer alguns ajustes aí, né? Para melhorar essa saída. Eu nem conferi aqui o BIOS, né? Como é que tá, né? Mas já é alguma coisa, né? Então, vou trabalhar nisso para melhorar essa saída do excitador. E depois a gente vai trabalhar no transistor final aí. Bom, nesse momento está anoitecendo já, né? E eu fiz retirei algumas peças, né? Que não serão mais usadas aqui com o IRF 520. Bom, a complicação com esse rádio é o seguinte, eu tenho um esquema aqui que é do Midland. Dizem que esse rádio aqui é o Midland, mas o esquema que eu tenho, ele não bate com o que eu encontro aqui. Então chama dificuldade aqui, né? Bom, então tem que fazer como, né? Bom, tem que fazer do jeito que a gente sabe fazer, né? Então desliguei toda a parte da base, né? Da antiga base do 1969, que agora será o gate, né? Do IRF 520. Mantive apenas a ligação de RF. E a modificação basicamente é você alimentar o gate do MOSFET, né, com uma tensão regulável, né, até 3 volts no máximo. E é isso aí, isso é a modificação. Agora tem um problema aqui que eu não consigo. Por exemplo, eu tenho um trimpote aqui que eu não vou conseguir usar ele, porque ele tem o pino central dele aqui no terra. Isso aqui é diferente do que está no esquema lá, né? Então eu vou ter que arrumar uma maneira de colocar um trempote para poder fazer esse ajuste, né? Esse capacitor eu coloquei aqui de base a coletor, né? Só para eu medir o 2166, né? Ver como é que ele está saindo. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que já mostrei, mas depois que eu tirei os componentes ali da base, ele deu uma modificada. Acho que aqui tem um M. Ó, ele dá 1 watt, né? Ele dava só meio antes, né? Ele dava
meio watt. Agora ele chega a 1 watt e pouquinho. Então eu acho que esse 1 watt, acredito que esse 1 watt vai citar bem o IRF 520, né? Não sei quanto de potência a gente vai conseguir tirar, né? Mas eu acredito que vai dar um bom resultado aí. Bom, então agora eu estou pensando como é que eu vou fazer o sistema aqui para fazer a alimentação aqui, né? Dos 3 volts, né? Regulável, logicamente, né? Nunca chega a 3, viu? E fica sempre 2, até 2,5 volts. Na maioria das vezes abaixo de 2,5. Depende do MOSFET aqui. Então agora a minha briga é encontrar uma maneira de pôr o trimpote aqui para fazer essa regulagem. Vai um Zener, 2 resistores e um capacitor de desacoplamento nesse circuito que vai ser feito aqui. Então agora tem que quebrar minha cabeça para achar uma maneira de botar esse circuito aqui. Mas já está ficando de noite, está na hora de parar também, né? Então amanhã a gente prossegue aqui. Bom, agora eu terminei de instalar aqui o IRF 520 e bom, a potência que o rádio deu, a melhor, né, que eu consegui aqui, né? Eu só fiz agora aqui eu fiz só o ajuste aqui no final, né, da potência, mas o rádio deu escala de 20 watts. Não foca, né, filho? Foca aí pra nós. 6 watts em AM e acho que 12 watts em SSB, né? É, 10 watts está dando em SSB. Ainda está com esse problema, ó. Está apresentando o portador aqui. SSB, precisa tirar isso aí, né? Então eu preciso ajustar ainda o SSB aqui, né? Ó. Mesmo que eu corte o microfone, abaixa zero o microfone, vamos ver. Olha lá, ó. Não pode ter essa portadora aí, né? Então esse é o ajuste que tem aqui. Deve ser no modulador balanceado em algum lugar aqui, né? Preciso encontrar agora onde é esse ajuste aí. Bom, mas é assim. Estamos caminhando aqui, né? Deu 6 watts em AM e já deu 10 ou 12 watts em SSB. Mas ainda precisa de mais ajustes aqui. O importante é que já tá falando, né? Já começou a falar. Vamos ver. Agora eu vou ajustar aqui, vou procurar aqui onde que é esse ajuste do modulador balanceado para deixar sem essa portadora no SSB aí. É claro que depois que eu coloquei o IRF aqui e comecei a ajustar a potência, claro que tinha que aparecer alguma novidade, né? Olha lá no fundo, lá, não sei se vai dar para ver aí. O modulador, né? Eu coloquei um grandão ali, porque esse aqui, ó, esse aqui não aguentou a brincadeira, hein? Queimou. Acontece, né? Acho até que é original esse transistor aqui. Mas é que o IRF, quando ele está ajustando, barulheira aí, né? O IRF, quando a gente está ajustando, às vezes ele dá uma auto-oscilada, né? Então ele consome muita corrente nesse momento, né? E mesmo sendo rápido, o modulador aqui não aguentou, hein? A alimentação e abriu o bico. Bom, então vamos lá. Estamos aqui. Estou aqui coloquei esse modulador aqui grandão aqui, é do Hanover esse aqui, né? Do RP80. Ele é um transistor bem parrudão. Bom, agora eu estou aqui em USB, escala de 20 watts. Vamos ver lá. Olá, alô.
20 watts. 20 watts em USB. Então já temos alguma coisa aqui, né? Já podemos, ó. Aí a AM ele não dá muito, viu? E a AM ele tá dando acho que 5 watts. Próximo de 6 watts, alguma coisa assim, ó. Uns 6 watts e pouco. 6 watts e pouquinho. Não acredito que eu vá conseguir tirar mais alguma coisa disso aí não, porque eu já ajustei todo aqui o tanque final aqui, né? E parece que é por aí mesmo. 6 watts em AM e 20 watts SSB. Bom, agora já está de noite aqui, vocês podem ver, ó. Já anoiteceu. Então é hora de parar, né? Amanhã tem mais. Vou deixar um pouco para amanhã. Bom, agora amanhã eu quero fazer uma verificação aqui no estágio oscilador, né? Nos osciladores. Para ver se está tudo certo. E eu preciso quebrar o queixo desse rádio também, viu? Então eu vou precisar ver isso também. Como é que quebra o queixo desse rádio aqui. Nós vamos descobrir isso aí amanhã. Beleza, vamos lá então. Não, mas eu sei lá, cara. E a versão também do software que eu peguei, pra você falar, puta, eu achei tão interessante o software que eu achei aqui lá, cara. Ele, quando eu coloquei pro Ramon pra ele fazer a gravação, ele falou que a versão era incompatível, né? Versão 4 do sistema ali, do hardware, software ali, sabe? Aí fechou o programa, falei, agora ficou, né? Daqui a pouco ele abriu de novo pra pôr essa versão, quer dizer, tem várias versões dentro do programa. Aí que deu pra mexer nele. Ah, tá. Então no mesmo programa tem todas as versões, né? Ai que legal, cara. Poxa vida, Jorge. Olha, agora judiação não habilitou o FM, cara. Que judiação, não. Olha, é um dó não esse rádio. Então, bom dia, pessoal. Então ontem eu já havia dado como encerrado, né, a parte de adaptação do IRF 520 no rádio. E eu já tinha encerrado, porém o rádio estava ligado ainda. E aí eu, enquanto ajeitava as coisas aqui, um amigo me chamou no canal que eu estava escutando, que é o canal 21, né, que a gente usa aqui para conversar aqui, o pessoal local. Aí o Jorge me chamou, né, perguntou se eu estava em QAP. Aí eu respondi a ele com o rádio. Aproveitei para fazer um teste, né, pedi algumas reportagens e tal, e ele falou que estava me ouvindo bem, não tinha nenhum problema de choro com a transmissão e tal. E continuamos conversando, né. Daí eu falei, vou fazer um pedacinho de vídeo aqui só para, né, para mostrar depois, né, que o rádio estava dando 20 watts em SSB. Bom, e durante a conversa com ele, a gente se estendeu para outros assuntos e tal. E de repente o rádio baixou a potência, caiu a potência, caiu para menos de 5 watts. Eu falei, ué. Aí eu disse a ele, falei, Jorge, aconteceu algum problema com o rádio, como ele está meio próximo aqui, ele não percebeu, né? Eu falei, aconteceu algum problema com o rádio, a potência do rádio caiu, eu vou dar uma verificada aqui. E depois eu te chamo, se não der, a gente conversa, termina de conversar pelo WhatsApp. Bom, o rádio já estava aberto, né? Medi tudo que podia ser medido, tensão de gate normal, tensão de dry normal, alimentação do coletor do 2166 normal, de base também normal, tudo normal no rádio. Não sei o que aconteceu, mas em vez de eu deixar para lá, né, e voltar só hoje de manhã, não, eu continuei procurando, né, dando portador e medindo e tal, até que num determinado momento o modulador queimou, o transistor modulador queimou e o MOSFET também. Muito provavelmente ele entrou em auto-oscilação, né? Bom, então agora ontem mesmo eu já tirei os dois do lugar, né? E medi, realmente o MOSFET está em curto, o modulador também está em curto. Aparentemente o 2166 está íntegro, não aconteceu nada com ele, menos mal, né? Bom, agora eu vou fazer mais algumas medições lá na placa, ver se não tem mais nenhum problema.
e recolocar de novo o modulador, o MOSFET e começar tudo de novo. Ou seja, todo o progresso que eu consegui ontem eu perdi à noite. Mas agora eu vou com mais cautela, com mais cuidado, porque eu quero saber por que razão aconteceu a queima do MOSFET, né? O modulador queimou por conta do MOSFET ter entrado em curto. Estava tudo correto, voltagem de gate normal. Bom, mas vamos lá, vamos trabalhar, né? E bom, começar do zero de novo e vamos lá, vamos ver o que acontece. Bom, então aqui nós começamos de novo, né? Já coloquei o modulador aqui no lugar. Eu ainda não vou colocar o IRF 520 porque eu estou observando aqui, ó. Eu vou dar uma portadora, vocês vejam aí, ó. Vocês vejam o que está acontecendo aqui, ó. Eu coloquei um capacitor para passar direto, né? Do coletor aqui do 2166, né? Aqui, ó. Entre base e coletor do IRF aqui, né? Do 1969, que seria agora sendo o IRF é o gate dry. Então só para dar passagem do IRF para eu poder medir aqui no medidor. Porque olha o que está acontecendo aqui, ó. Vou dar uma portadora. Ó, olha lá, ó, caindo, 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 ó. Aí ele sobe de volta, olha lá, ó. Então tem um problema aqui nesse circuito, tem um problema aqui. Eu acredito que seja o capacitor de passagem aqui do 2166 para a saída aqui. Esse capacitor não está conseguindo lidar com o RF aqui. Eu vou substituir esse capacitor para me fazer um teste. Bom, então aqui coloquei um 820 PF por 100 volts para ver, né? Então vamos dar uma olhada aqui agora. Dá uma portadora aqui. Para 100 volts já segurou, hein? Mas vou testar mais um capacitor ainda, que eu quero ver se eu melhoro essa passagem aí. Mas já resolveu o problema, ó. Muito bom. Vou testar mais um aqui. Vou testar agora um de 2N2 aqui. Bom, então depois de trocar o capacitor ali que estava esquentando demais, né? E derrubando a saída, eu já instalei aqui o IRF, né? IRF 520. Eu fiz um pré-ajuste aqui na saída. Vou mostrar para vocês aqui. O rádio está em AM, né? Vou tirar esse fio aqui da frente. O rádio está em AM. Escala de 20 watts. 6 watts. 6 watts de potência, estável, né? Não cai mais. Eu vou ligar o gerador de áudio aqui agora, por um tom de 1 kHz e mostrar a SSB como é que tá. Bom, então eu tô com o gerador aqui, né? Vou gerar o tom de 1 kHz. Aqui o rádio tá em USB. Eu vou primeiro dar a portadora sem o áudio. Portadora sem o áudio. Agora eu vou habilitar o áudio, o tom de 1 kHz. Epa, acho que eu desliguei aqui, né? Agora está habilitado. Tá com o microfone não tá aberto. Então vamos lá. Aqui. Vou ajustar aqui, pronto. Aqui não tá um barulho. Aqui é o tom de 1 kHz. 16 watts. Tirou o tom, 0. Não. Habilitei o tom, 16 watts. Tirou o tom, beleza. Então tá assim o rádio agora, né? A saída foi restabelecida.
Bom, agora eu descobri que tem mais um problema aqui com esse rádio, né? Porque aqui, ó, aqui tem uma pessoa falando aqui, né? Mas tá sem o áudio. Deixa eu pôr numa frequência que não tem ninguém aqui. Quando eu dou o portador aqui, eu vou pôr o rádio em AM. Vou dar uma portadora aqui agora. Ó. E já tá no máximo a regulagem lá. Aqui é onde mede a saída do rádio, né? Já tá no máximo. Então, eu acho que precisa dar uma melhorada nisso aí, né? Vou pôr em SSB, vai dar mais, logicamente, né? Deixa eu habilitar aqui o tom. Habilitado o tom. Ó. Mas aí são 16 watts. Esse ponteiro tem que chegar aqui no final, aqui, né? Bom, então tem mais isso aí pra gente dar uma olhada aqui no rádio antes de fazer o quebra-queixo, né? Tentar o quebra-queixo, né? Que eu já ouvi muita gente falar que não dá certo, que não fica bom. Mas eu vou tentar com os meus meios próprios aqui e vamos ver o que que dá. Então é isso, restabelecida a saída do rádio, ó. Não esquenta muito. Tá morninho aqui, ó. Ficou muito bom. Agora eu vou passar para fazer uma investigação, ver por que o S-Meter não tá marcando direito a saída de RF aqui. Bom, dando uma investigada no circuito aqui, a gente percebe que este trim-pot foi trocado, né? E segundo o esquema do rádio, esse trim-pot é de 20K. E aqui colocaram de 100K. Então pode ser esse aqui o problema, né? Por isso que ele não está marcando direito ali a saída de RF. Bom, passar a substituir ele aí e ver o que acontece, né? Bom, substituir, né? Coloquei o original aqui de 20K. O valor original que pede no rádio, né? Então vamos ver agora o rádio em AM. AM. Vamos ver se vai dar alguma indicação boa aí, né? Depois tem que ajustar, né? Aí, agora sim, agora tá marcando. SSB. Muito bom, olha, muito bom. Bom, então agora eu preciso quebrar o queixo desse rádio. Tentar pelo menos, né? E aí o esquema que eu tenho ali, ele não é desse rádio. É de um Midland, né? Que usa o mesmo chassi desse rádio, mas tem coisas diferentes. Tem muitas coisas diferentes naquele rádio, né? Entre este rádio aqui e o esquema que está ali, ele é basicamente assim igual, mas tem diferenças. Bom, então vamos começar. Primeiro, aqui temos dois, sintonia fina, né? Sintonia grossa e sintonia fina. São duas sintonias neste rádio. E aqui no esquema elétrico nós temos aqui, ó, cadê o clarificador daqui? Aqui é o volume, aqui é o mic. Eu perdi aqui, mas eu já vou achar já, peraí. Aqui achei, ó. Tá aqui, ó. Clarifier, né? É só um aqui, ó, nesse rádio aqui. Esse é o tal do Midland, né? Então tem essa diferença aqui. Agora eu vou verificar como é que é aqui, né? Vamos seguir essa linha aqui. Eu quero saber esse setor aqui, ó, tá? Que aqui a gente tem o varicap, né? Aqui é o varicap. E aqui é o circuito regulador aqui, ó. Tá, esse é o circuito do varicap aqui. Bom, então o que a gente precisa saber aqui é se esse circuito
é igual ao que está lá no rádio, né? Para não fazer nenhuma besteira. Bom, então tem que desmontar primeiro o painel do rádio, soltar o clarificador do local e começar a estudar o circuito no rádio para ver se está igual aqui, antes de começar a fazer alguma coisa. Depois a gente vai mudar lá para ver o que acontece. Basicamente, quebrar o queixo do rádio, que a gente fala, é tornar a sintonia funcional tanto em RX quanto em TX. Os rádios PX, eles vêm com a sintonia somente em RX. Então o que acontece? Existe uma alimentação aqui, ó, né? Nesse potenciômetro aqui, tem uma alimentação aqui, que ela só está presente em RX. Quando está em TX, essa alimentação ela some daqui, né? Então o rádio permanece sempre na frequência que está. Então é isso que é quebrar o queixo, é fazer com que essa alimentação continue aqui em TX. Então precisa pegar de um lugar comum, né? E alimentar aqui para ficar tanto em TX quanto em RX, ele poder fazer a sintonia ali. Vamos lá então, vamos trabalhar. Bom, então agora esse aqui é aquele momento que a gente precisa alinhar o rádio, né? Mexer com essas bobinas aqui. E o problema é que a gente não tem uma documentação desse rádio dizendo quem é quem aqui, né? Para começar os ajustes, né? Então, por exemplo, eu quero saber quem é AM, quem é LSB, quem é USB aqui, né? Esse aqui é o ajuste do VCO, até onde eu pude entender aqui, né? E esse aqui é o ajuste do BFO, também chamado de Carrier. Bom, então como é que eu vou descobrir isso aí, né? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar uma chave metálica, não vou virar as bobinas, hein? Não vou ficar virando as bobinas aqui não. É só isso aqui, ó. Eu vou... Tem aqui, ó. Eu tô sintonizado aqui no meu receptor SDR e tá em AM o rádio, né? Coloquei em AM, eu quero saber quem é o AM aqui, ó. Ó. Pronto, ó. Esta é a bobina do AM. Então essa aqui é a primeira bobina aqui, ó. Essa primeira é do AM. Agora eu vou colocar ele em USB, em LSB. Mesma coisa. Ó, a segunda é o LSB. E aqui a terceira é o USB. Bom, então pronto, encontramos aqui. No Carrier é a mesma coisa, tá? O mesmo procedimento aqui no Carrier, é só encostar a chave metálica, sem ficar virando aqui, né? Para não causar nenhuma bagunça. Bom, então eu descobri que é AM, LSB e USB, nessa ordem. Então eu vou mexer primeiro aqui, né? E que frequência que eu vou ajustar? Bom, eu deixei as duas sintonias aqui no meio-dia, tudo certinho. E eu vou ajustar com 16610. Por quê? Porque é o que está mais próximo ali, né? Está mais próximo ali. Então eu vou ajustar nessa frequência. Eu não sei, não tem um procedimento de alinhamento do rádio, então eu vou usar a minha intuição aqui, né? Eu vou trabalhar com a minha intuição aqui. O rádio está funcionando bem, ele só está um pouco fora de frequência aqui, né? Segundo a sintonia aqui do rádio. Então, como ele está funcionando bem, eu vou manter a frequência que está lá, né? Só vou ajustar aqui. Então está próximo do 10610, né? Aqui, ó. Eu só vou levar esse sinal para o 10610 exato e respeitar aqui a diferença de LSB, USB e AM, e acredito que já vai estar correto. Se eu precisar de alguma coisa, vai ser um ajuste aqui no BFO, no Carrier. Não costumo falar Carrier,
Para mim é um oscilador de batimento. Então vamos lá, eu vou fazer isso aí. Não dá para ficar segurando o celular e filmando, porque é complicado. Mas depois que eu fizer eu vou mostrar o resultado. Bom, então aqui eu já fiz o alinhamento do rádio, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou deixar o rádio em AM. Vai estar em AM aqui, ó. A frequência ficou aqui, essa aqui, ó, 16.760.141. Aqui em AM, né? Agora eu vou passar para LSB, agora USB. Então é isso aí. Tá? Melhor calibragem que eu consegui foi essa, né? E essa frequência, por que essa frequência ficou assim toda quebrada, né? Eu poderia deixar tudo zerado aí se eu quisesse, porque eu posso zerar todos esses parâmetros aqui, né, de frequência aqui, ó. Posso zerar todos esses aqui e depois trabalhar no carrier, no BFO ali, para que ficasse certo na frequência que eu queria, tá? Mas isso aí é bobagem, tá? O importante é que o rádio está operando na frequência. Eu vou fazer eu vou botar aqui, botar em DSB já, vou botar aqui numa frequência que eu estava testando, né? Aqui, ó, canal 30. Deixa eu botar no canal 30 aqui também. Canal 30. Tá certo aqui. Deixa eu pôr em DSB. O DSB ele mostra o centro, né? Bom, então tá em AM. Deixa eu desligar esse amplificador, que esse amplificador gosta de ficar fazendo barulho aqui. Então, ó, tá em AM aqui, ó. Tá uma quilheirinha ali, porque eu mexi no voice lock ali, tá? Eu dei uma mexida no voice lock e eu saí um pouco do centro da frequência, mas é isso aí, ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar ele aqui no lugar certo. Vem aqui, pra cá. Eita. Desci mais, né? Aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Voice lock certo. Canal 30. A potência é aquela potência, né, que eu já havia mostrado, né? 5 watts AM. E pico de 20 watts em SSB. Bom, depois eu vou fazer uma consideração final sobre o que foi feito no rádio, né? E depois eu vou falar mais sobre potência, sobre essas coisas aí. Importante é que o rádio agora está na frequência correta e é isso que importa, né? Aproveitando, né, que vou trocar o fio do alto-falante lá do rádio. O alto-falante aqui também, ele tava com um problema aqui, né? Tá quebrado aqui, né? Então tinha um fio passando aqui direto, ligando aqui. Eu vou fazer o mesmo sistema que eu fiz naquele outro rádio lá, ó. Eu fiz uma plaquinha aqui, ó. Agora eu vou isolar ali, né, do meio, né? E aí eu soldo ela aqui, eu soldo aquele rebite ali, ó. Esse rebite eu soldo ele aqui assim e faço a ligação assim, para ficar mais seguro, né? Porque se amarrar fio aqui pendurado aqui, pode, com o som do alto-falante, com a vibração, essa malhinha aqui ela pode acabar quebrando, né? Por causa de ficar preso com o fio aí. Então vamos fazer isso que não custa nada, né? Pode parecer mesquinharia recuperar um alto-falante assim, mas vão lá no Mercado Livre lá e dê uma olhada no preço de um alto-falante para rádio PX lá. Aí vocês vão ver por que é bom recuperar ele, né? Outra coisa, né? Tem que ser assim, ó. Tem que ser blindado aqui, ó. Com material não ferroso, tá? Para não dar interação entre o ímã e as bobinas lá. Em alguns casos pode ser aquele com o ímã direto, mas pode ser que aconteça algum problema de microfonia aí, ou coisa do gênero. Vou arrumar que eu já mostro pra vocês aí como é que vai ficar aí. Bom, então tá aqui. Não ficou a coisa mais bonita do mundo, mas pelo menos é um circuito rígido, né? Não vai ter problema aqui com os cabinhos, né? Vai manter esse alto-falante bom ainda por um longo período aí. Então vou montar no rádio lá e
e ver como é que vai ficar o som. Radio 279. Richiamo Lima Radio 279 para Nord-Ovest Italia. Nord-Ovest Italia. Vale escuchando por acá lo mismo la ciudad, la tua ciudad en proximidad del Océano Pacífico, norte de Chile, ¿ok? Ningún problema, una pregunta, 32 Papa Alfa Tango 018, una pregunta. Dime si tua persona tiene un email de correo, dime si tiene un correo electrónico o lo mismo si tua persona está en Facebook. Adelante, adelante. É, muito bom o som do alto-falante. Isso aí. Bom, agora é os testes, né? Recorrer aos testes aqui e tá pronto o radião. Terminando aqui a história aqui do 148 GTL Cara Preta. O circuito para ligação do MOSFET no lugar do 1969 lá é simples. Eu uso o mesmo para todos os rádios que eu faço aqui. Bom, essa aqui é a ligação de saída, né? O capacitor de saída. Esse aqui é o choque de alimentação. Já estão lá no lugar. Esse é o capacitor aqui que vem lá do 2166, né? Que entra no gate aqui. Aí a jogada tá aqui, né? Ó. É tirado todo aquele circuito do 1969, né? E é ligado esse circuito aqui, ó. Essa alimentação de 8 volts vem no resistor de 1K. Aqui tem um zener de 3 volts que vai à terra. Aqui tem o potenciômetro de 20K, no lado é a terra, e o meio é a saída, que vai passar por um resistor de 10K e vai alimentar o gate. E aqui um capacitor de desacoplamento de 100 nano. Bom, para cada tipo de MOSFET existe uma regulagem adequada, né? Então você precisa saber qual é a voltagem de gate do MOSFET para fazer essa regulagem. Tá bom? Nesses IRF 520 aqui, eles funcionaram muito bem com 1 volt, 1,2 volt. Tá? Quando chegou a 1,2 volt, ele deu a maior saída de RF, e quando eu passei disso ele entrou em auto-oscilação. Então com 1,5 volt ele já começa a auto-oscilar em alguns momentos, e por conta disso, quando ele entra em auto-oscilação, algumas vezes acontece de queimar o IRF, tá? Ó, então tem esse aqui, é o modulador. E esse aqui foi o primeiro IRF que eu coloquei lá. De cara, esse IRF aqui saiu auto-oscilando lá e queimou ele e queimou o modulador também. Então isso aí acontece, tem que tomar cuidado com isso, né? Tá bom? Então, para não acontecer isso aqui, é preciso começar sempre devagar, tá? Aqui queimou porque eu quis ir além do que dava. Então é sempre assim essa história aí. Bom, o circuito aqui você pode pausar aí, né? Pode tirar um print aí e vocês têm o circuitinho aí, tá bom? Bom, e o queixo, né? O quebra-queixo do rádio. Bom, o quebra-queixo do rádio não é nada absurdo, é simplesmente você alimentar o potenciômetro clarificador com uma tensão que está presente tanto em TX quanto em RX. Então não é algo absurdo, né? Tá bom? Tem uma coisa também que é preciso fazer, né? Ó, tá aqui o clarifer. Aqui, ó, ele tá vindo aqui nesse lugar aqui, ó. Essa aqui é a alimentação dele, ó, tá? Vem da parte do RX ali. Desliga esse fio que tá lá e coloca um resistor de 1K e leva até o regulador 7808 com um resistor de 1K. Essa é a primeira parte, né? Depois tem a saída dele aqui, ó.
é preciso tirar esse trempote aqui, porque esse trempote aqui ele vai limitar, né? Em alguns casos, ó. Tá bom? Então tira fora esse trempote aqui. Pronto, já tá com o queixo quebrado. Então é isso. Não tem muito segredo não. Ele deu algo em torno de 5K para um lado e 6 para o outro, se eu não me engano. E não dá mais do que isso, né? Não adianta querer insistir, tá bom? Podia trocar esse resistor aqui, né? Mas é bobagem, tá? Tentar fazer ele dar 10 kHz, né? É bobagem. Pode conseguir uma instabilidade aqui no varicap. E aí você vai morrer doido aí, tentando resolver de onde vem esse problema aí. Tá bom? 5 kHz já é uma boa gama, né? O importante de quebrar o queixo é quando você estiver ouvindo alguém que está um pouco fora de frequência e você for na sintonia das pessoas, tanto sua transmissão quanto a recepção vão estar na mesma frequência, tá? Então é para isso que serve o quebra-queixo. O rádio sem o quebra-queixo só muda na recepção, e quando tiver mais de 2 pessoas conversando, vira aquele balaio, né? Porque toda hora você tem que sintonizar alguém, porque alguém vai estar sempre fora. Então é isso. Bom, então foi isso aí, né? O Cobra 148 GTL cara preta. Foi colocado o IRF 520, né? No lugar lá do 1969. Porque não existia mais transistor lá. E também a gente sabe que comprar esse transistor é complicado, né? Não existe mais transistor. Precisaria encontrar em sucata, né? Bom, o rádio ficou com 5 watts em AM e ficou com 20 watts em pico máximo em SSB, né? Modulação normal ele oscila entre 15 e de 15 a 20 watts, né? Então ficou assim, tá bom? O queixo dele foi quebrado, ele ficou com 5 kHz para um lado, 6 para o outro, né? Não consegui, eu tentei fazer ele dar mais do que isso, mas não funcionou, né? Acabou dando mais instabilidade no circuito ali, então eu resolvi deixar ele apenas dessa forma mesmo, que ficou mais estável o rádio. Tá bom, pessoal? Então foi isso aí, o Cobra 148 GTL cara preta. Pessoal, se vocês quiserem entrar em contato comigo, o e-mail está sempre aí embaixo, né, na descrição, tá bom? Pode mandar mensagem, então logo eu possa eu respondo vocês. Se tiverem alguma dúvida aí, se eu puder ajudar em alguma coisa, eu estou sempre à disposição aqui, beleza? Outra coisa, a gente está bem próximo já das 4.000 horas, né, que o YouTube precisa aí para habilitar a monetização do canal, né? Nós estamos com menos de, acho que 150 horas, né? Eu quero agradecer vocês todos aí que têm assistido aos vídeos, e isso tem ajudado aí a gente conseguir chegar nessas 4.000 horas, viu? Muito obrigado, viu, pessoal? Então é isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.